de Cristo. Inverso. Se o moral é contagiante, o mesmo acontece com seu oposto. Medo e descontentamento podem se espalhar por suas tropas como fogo selvagem. A única maneira de lidar com eles é eliminá-los antes que se transformem em pânico e rebelião. Em 58 a.C., quando Roma estava combatendo na Guerra Púnica, Júlio César preparava-se para a batalha contra o líder germânico Ariovistus. Rumores sobre a ferocidade e o tamanho das forças germânicas voavam, e seu exército estava em pânico e amotinado. César agiu rápido. Primeiro ele mandou prender os boateiros. Em seguida, dirigiu-se pessoalmente a seus soldados, fazendo com que se recordassem de seus corajosos ancestrais que haviam lutado e derrotado os alemães. Ele não lideraria seus descendentes mais fracos em batalha, visto que somente a 10ª Legião parecia imune ao crescente pânico. Ele os deixaria sozinhos. Enquanto César se preparava para marchar com a valente 10ª Legião, o resto do exército, envergonhado, implorou que ele os perdoasse e os deixasse lutar. Ostentando relutância, ele concordou, e estes homens antes assustados lutaram ferozmente. Nesses casos você deve agir como César, devolvendo a maré de pânico. Não perca tempo e lide com todo o grupo. Pessoas que espalham o pânico ou motim vivenciam uma espécie de loucura na qual perdem gradualmente o contato com a realidade. Apele para o orgulho e a dignidade delas, faça-as sentirem vergonha de seu momento de fraqueza e loucura. Faça-as se lembrar do que conquistaram no passado e mostre-lhes como estão longe do ideal. Esta vergonha social as despertará e inverterá a dinâmica. Dois portais astrológicos estão se aproximando. A primeira eclipse Social as despertará e inverterá a dinâmica. Parte 3. Guerra defensiva. Lutar na defensiva não é um sinal de fraqueza, é o auge da sabedoria estratégica, um poderoso estilo de travar uma guerra. Seus requisitos são simples. Primeiro, você deve aproveitar ao máximo seus recursos, lutar com perfeita economia e envolver-se apenas em batalhas que sejam necessárias. Segundo, você precisa saber como e quando recuar, induzindo um inimigo agressivo a um ataque imprudente. Depois, esperando com paciência pelo momento de exaustão dele, lançar um contra-ataque perverso. Em um mundo que faz cara feia para demonstrações explícitas de agressão, ser capaz de lutar na defensiva, deixar que os outros façam o primeiro movimento, depois aguardar que eles cometam seus próprios erros e, então, destruí-los lhe dará um imenso poder. Porque você não desperdiçará energia nem tempo, estará sempre pronto para a próxima batalha inevitável. Sua carreira será longa e frutífera. Para lutar assim, você precisa dominar a arte do blefe. Ao parecer mais fraco do que é, você pode atrair o inimigo para um ataque imprudente. Se parecer mais forte do que é, talvez com um ato ocasional que seja afoito e ousado, você pode impedir o inimigo de atacá-lo. Na guerra defensiva você está essencialmente investindo em suas fragilidades e limitações para obter o poder e a vitória. Os 4 capítulos a seguir o instruirão nas artes básicas da guerra defensiva, economia de meios, contra-ataque, intimidação e repressão, e na arte de recuar habilmente e não oferecer resistência quando estiver sob um ataque agressivo. 8. Escolha suas batalhas com cuidado. A estratégia da economia perfeita. Todos nós temos limitações, nossas energias e habilidades nos levam somente até certo ponto. O perigo está em tentar ultrapassar nossos limites. Seduzidos por alguma recompensa vistosa a fazer mais do que somos capazes, acabamos exaustos e vulneráveis.
Você precisa conhecer seus limites e escolher suas batalhas com muito cuidado. Considere os riscos ou custos de uma guerra, perda de tempo, desperdício da boa vontade política, um inimigo irritado querendo vingança. Às vezes é melhor esperar, minar as bases de seus inimigos veladamente, em vez de agredi-los de frente. Sendo impossível evitar a batalha, faça-os lutar em seus próprios termos. Maiar nas fraquezas deles, faça a luta ser cara para eles e barata para você. Lutando com perfeita economia, você sobrevive até ao mais poderoso inimigo. O efeito espiral. Em 281 a.C. estourou a guerra entre Roma e a cidade de Tarentum, na costa leste da Itália. Tarentum tinha começado como uma colônia da cidade grega de Esparta, seus cidadãos ainda falavam o idioma grego, consideravam-se espartanos cultos e achavam as outras cidades italianos bárbaras. Roma, enquanto isso, era uma potência emergente, trancada em uma série de guerras com cidades vizinhas. Os prandontes romanos relutavam em enfrentar Tarentum. Era a cidade italiana mais rica na época, rica o bastante para financiar seus aliados em uma guerra contra Roma, estava também longe demais, lá no sudeste, para representar uma ameaça imediata. Mas os tarentinos haviam afundado alguns navios romanos que tinham entrado em seu porto, matado o almirante da frota e, quando Roma tentou negociar um acordo, insultaram seus embaixadores. A honra romana estava em jogo, e Roma se preparou para a guerra. Tarentum tinha um problema, era rica, mas não tinha um exército de verdade. Seus cidadãos tinham se acostumado com a vida mansa. A solução era mandar vir um exército grego para lutar em seu nome. Os espartanos estavam ocupados com outras coisas, então os tarentinos apelaram para o rei Piro de Épiro, 319-272 a.C., o maior rei guerreiro grego desde Alexandre, o Grande. Épiro era um pequeno reino na região centro-oeste da Grécia. Era uma terra pobre, de população escassa, com magros recursos, mas Piro criado ouvindo as lendas de Aquiles, de quem sua família afirmava descender, e de Alexandre, o Grande, um primo distante, estava determinado a seguir as pegadas dos seus ilustres ancestrais e parentes, expandindo Épiro e criando seu próprio império. Quando jovem, ele havia servido nos exércitos de outros grandes militares, inclusive de Ptolomeu, um general de Alexandre que agora governava o Egito. Piro havia rapidamente provado seu valor como soldado e líder. Em batalha, ficara conhecido por liderar ataques perigosos, conquistando o apelido de a Águia. De novo em Épiro, ele tinha formado e treinado bem o seu pequeno exército, conseguindo até derrotar o exército macedônio, muito maior, em várias batalhas. A reputação de Piro estava em alta, mas era difícil para um pequeno país como o seu ganhar ascendência sobre vizinhos gregos mais poderosos, como os macedônios, os espartanos e os atenienses. E a oferta dos tarentinos era tentadora. Primeiro, eles lhe prometeram dinheiro e um grande exército recrutado de estados aliados. Segundo, ao derrotar os romanos, ele podia se fazer dono da Itália, e da Itália ele poderia tomar primeiro a Sicília, depois Cartago, na África do Norte. Alexandre tinha ido para o leste a fim de criar seu império, Piro poderia avançar para o oeste e dominar o Mediterrâneo. Ele aceitou a oferta. Na primavera de 280 a.C., Piro levantou velas com o maior exército grego que já havia cruzado os mares até a Itália, 20.000 soldados de infantaria, 3.000 cavalarianos, 2.000 arqueiros e 20 elefantes.
uma vez em Tarentum. Entretanto, ele percebeu que tinha sido enganado. Não só os tarentinos não tinham um exército, como não tinham feito nenhum esforço para montar um, deixando essa tarefa para Piro. Ele não perdeu tempo, declarou uma ditadura militar na cidade e começou a montar e treinar um exército recrutado entre os tarentinos o mais rápido possível. A chegada de Piro a Tarentum preocupou os romanos, que conheciam sua fama de estrategista e guerreiro. Decidindo não lhe dar tempo para se preparar, eles mandaram logo um exército, forçando Piro a se virar com o que tinha e ele se dispôs a enfrentá-los. Os dois exércitos encontrarão-se perto da cidade de Heracleia. Piro e suas tropas tinham um número inferior e, em determinado momento, eles estavam à beira da derrota, quando ele soltou sua arma secreta, seus elefantes, com seu peso enorme, seu trombetear alto e assustador, e os soldados em cima, disparando setas para baixo à vontade. Os romanos nunca tinham enfrentado elefantes em uma batalha antes, e o pânico espalhou-se entre eles mudando o curso da luta. Em pouco tempo, as disciplinadas legiões romanas bateram em retirada. A águia havia conquistado uma grande vitória. Sua fama espalhou-se por toda a Península Itálica, ele era mesmo a reencarnação de Alexandre, o Grande. Agora outras cidades lhe enviaram reforços, mais do que compensando as perdas em Heracleia. Mas Piro estava preocupado. Ele havia perdido muitos veteranos na batalha, inclusive generais imprescindíveis. Mais importante ainda, a força e a disciplina das legiões romanas o deixaram impressionado. Eram diferentes de todos os soldados que ele enfrentara. De todos os soldados que ele enfrentara. Ele decidiu tentar negociar um acordo de paz com os romanos, oferecendo dividir a península com eles. Ao mesmo tempo, entretanto, ele marchou sobre Roma, para dar urgência às negociações e deixar claro que, se os romanos não pedissem formalmente a paz, teriam de enfrentá-lo de novo. Enquanto isso, a derrota em Heracleia tinha tido um poderoso efeito sobre os romanos, que não se intimidavam facilmente e não aceitavam bem a derrota. Imediatamente após a batalha, foi noticiada uma convocação de recrutas, e homens jovens responderam aos montes. Os romanos orgulhosamente rejeitaram a oferta de acordo, eles não iam dividir a Itália com ninguém. Os dois exércitos encontrarão-se de novo perto da cidade de Asculum, não muito longe de Roma, na primavera de 279 a.C. Desta vez os dois exércitos eram mais ou menos iguais em número. O primeiro dia de batalha foi violento, e mais uma vez os romanos pareciam estar na dianteira, mas, no segundo dia, Piro, um mestre estrategista, conseguiu atrair as legiões romanas até um terreno mais adequado para seu próprio estilo de manobra, e ganhou a vantagem. Como de hábito, quase no final do dia, ele liderou pessoalmente um violento ataque ao coração das legiões romanas, elefantes na frente. Os romanos se dispersaram, e Piro mais uma vez saiu vitorioso. O rei Piro agora tinha chegado ao auge, mas só sentia tristeza e um mau pressentimento. Suas perdas tinham sido terríveis, os soldados dos generais de quem dependia estavam dizimados, e ele próprio tinha sido gravemente ferido. Ao mesmo tempo, os romanos pareciam incansáveis, nada abalados com sua derrota. Quando cumprimentado por sua vitória em Asculum, ele respondia: se derrotarmos os romanos em mais uma batalha como essa, estaremos totalmente arruinados. Piro, entretanto, já estava arruinado. Suas perdas em Asculum foram grandes demais para ser rapidamente substituídas, e o que restara das suas forças era muito pouco para combater os romanos de novo.
Sua campanha italiana tinha chegado ao fim. Interpretação das histórias de Piro e seu famoso lamento.